Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso conteúdo da semana. Vamos falar sobre o pronome relativo, ok? Então, pessoal, pronome é o quê? O pronome ele vai fazer referência a um substantivo, como ele vai substituir um nome ou acompanhar. Ele pode tanto substituir quanto acompanhar um nome. E aí, o pronome relativo, ele sempre vai substituir um termo da oração anterior. Então, ele vai sempre substituir, vai estabelecer uma relação entre duas orações, ok? Exemplo: não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Não conhecemos o aluno que saiu. Então, esse pronome relativo aí está ligando duas orações, ok? Essas duas orações estão logo acima. Não conhecemos o aluno é uma oração e o aluno saiu, outra oração. Então, o pronome relativo que une essas orações. E é exatamente o que diz, ó. O que está substituindo o termo aluno está relacionando a segunda oração com a primeira, tá? Então, está fazendo uma relação aí, está unindo essas orações. Vamos ver quais são os pronomes relativos? Eles podem ser variáveis ou invariáveis, ou seja, sua forma pode sofrer flexões, né? Pode sofrer alterações de gênero, né? Masculino ou feminino, e número ou não. Então, pode mudar o gênero, pode mudar o número, né? Singular ou plural, tá? São variáveis. Os invariáveis, os pronomes invariáveis, aqueles que não mudam, não sofrem alteração em relação à flexão de gênero ou à flexão de número, são esses: que, quem e onde. Eles não mudam, tá? Sua forma sempre será essa, independente do contexto, independente de onde ele está inserido, eles não vão mudar. Os pronomes variáveis são cujo, que aí variando fica cuja, cujos, cujas, o qual, que aí variando, né, para o gênero feminino, fica a qual, ou então mudando o número, né, para o plural, fica os quais, as quais. E quanto, que mudando fica quanta, quantos e quantas. E aí tem uma tabelinha com todos os pronomes, tá? Para ficar melhor a visualização para vocês. Está também mais organizado. Agora veremos o uso dos pronomes. O que, o qual e variáveis, né? Esses pronomes relativos aí. Quando essas palavras possuem função de pronome relativo, que é o que estamos estudando, podem referir-se a pessoas ou a coisas, exercendo o papel de referente do antecedente. Então, vai sempre se referir ao termo antecedente. E aí, quando a regência verbal que nós já estudamos exigir, os pronomes relativos podem vir antecedidos por uma preposição, se for necessário, dependendo da regência verbal, ok? Vamos ver os exemplos que eles substituem um termo trazido antes. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo. Ó, esse que, pronome relativo que, está se referindo a qual termo antecedente? Casa, né? Porque é a casa que fica num bairro próximo. Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, quem fala, fala de alguma coisa. Então, a regência verbal aí pediu que o pronome relativo fosse acompanhado por uma preposição. E por isso colocamos o da qual, o da, que é a preposição aí, tá? E mais o pronome relativo qual. E agora vamos ver o uso do quem. Quando possui, que é o outro pronome relativo, nós já vimos. Quando possui função de pronome relativo, refere-se apenas a pessoas ou a coisas personificadas, mas a gente usa mais como pessoas, ok? Embora o uso de que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é utilizar quem, tá? Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. Então, preste atenção nos exemplos. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Eram muitos os clientes
a quem eu atendi hoje. Então, esses verbos aí, de acordo com a regência verbal, eles pedem preposição, né? E por isso que coloca a preposição antes do pronome relativo quem. Agora, cujo e variáveis. Geralmente exigem antecedente e consequente expressos na sentença, pois indicam relação de posse. Então, anotem isso aí, prestem bem atenção. Cujo é um pronome relativo que indica relação de posse. O antecedente possui consequente. Note que a variação precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente, pois não se usa artigo após esse pronome. Então, vamos lá, vou explicar. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Então, dá uma ideia de posse, né? O livro do escritor. Este é o escritor cujo livro, ou seja, o livro é dele. Então, o cujo, ele não faz referência com o antecedente, tá? E sim com o consequente. No caso, cujo aí vai concordar com livro e não com o escritor. Então, se fosse aí, este é o escritor cujo, se fosse livros, este é o escritor cujo livros é muito lido, tá errado, porque o cujo vai ter que ser cujos, porque está relacionado a livros, ao consequente e não ao antecedente. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. A mesma coisa, as vendas da loja, ideia de posse, certo? Porém, o pronome vai se relacionar ao quê? A vendas, ao consequente, né? E não ao antecedente, que é a dona da loja. Por isso que tá cujas, tá no plural por quê? E no feminino por quê? Porque está se relacionando a vendas, ok? Quanto? É um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Tudo, todo, toda, todos, todas, tanto. Então, ele vai sempre vir antecedido desses pronomes indefinidos aí. Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Tudo quanto era gente apareceu hoje. E agora o pronome onde. Terá valor de em que sempre que se referirá a um lugar. Então, onde é mais usado em questão de lugares, tá? Aquele foi o lugar onde nos encontramos. Tá se referindo ao lugar, né? Neste parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Da mesma forma aí, da ideia de lugar, né? Qual é o lugar? O brinquedo, ok? Vamos lá. Exercícios. Nas frases a seguir, indique o pronome relativo. Então, é só quem fizer no caderno, só escrever o pronome. Quem imprimir, pode circular e tirar foto, tá bom? É só indicar o pronome das frases. 2. Identifique o termo que o pronome relativo destacado se refere. Então, nessa questão aí, vocês vão me dizer qual é o termo antecedente, o termo que vem antes do pronome relativo, o termo que o pronome relativo vai se referir. 3. Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição. Então, de acordo com o contexto, né, de acordo com o referente, se for uma pessoa, vocês vão ver qual é o pronome mais adequado aí para vocês colocarem, tá bom? Aguardo vocês no nosso plantão de dúvidas.